Saudações investidores! Bora investir na boa? Compre ações de boas empresas, ganhe muitos dividendos e conquiste a liberdade financeira em poucos anos. Escutou essa história e agora tá achando que te passaram o bico doce, né? Pois é. A questão não é se a frase acima é verdade ou mentira, e nem mesmo se a pessoa que a proferiu tinha boas ou más intenções. A questão é que as pessoas se recusam a aceitar uma das grandes regras do mundo: não existe riqueza fácil. O caminho é longo e tortuoso, e a não ser que você dê um golpe de muita sorte às custas de um risco muito imprudente, o mercado vai te engolir se você não tiver paciência e inteligência emocional. Nem mesmo os grandes gênios, como Barsi, ficaram ricos do dia para a noite. Até para eles, o trabalho, a perseverança, o desenvolvimento pessoal e o tempo foram uma regra. Entrando no tema do vídeo, comprou Klabin, segurou por um tempão, entre aspas, e os dividendos não vieram. Agora tá louco para vender porque a Klabin só anda de lado, é uma porcaria de empresa. Mas será que é a Klabin que é ruim mesmo? Ou é a sua expectativa que estava equivocada? Vamos dar uma olhada? A história da Klabin inicia ainda no século XIX, em 1890, com a fundação da tipografia M.F. Klabin e Irmão, e posteriormente com o arrendamento da fábrica de papel paulista, em 1902. Durante o próximo século, a família Klabin foi um dos grandes personagens do desenvolvimento da tecnologia de papel e celulose no Brasil, sendo pioneiros na produção de papel craft durante os anos 40, rayon, um tecido sintético feito a partir de celulose nos anos 50, celulose de fibra longa no final da década de 60 e utilização de celulose a partir do bagaço de cana-de-açúcar nos anos 70. Se hoje a gente percebe que a Klabin desenvolve novos produtos, fibras e tecnologias de maneira constante, é muito interessante ver que o espírito empreendedor da família Klabin sempre esteve presente. Isso está no DNA da empresa. Só pelo fato dessa empresa ter sobrevivido mais de um século no Brasil, já temos que ter um olhar diferente para a gestão. Realmente ela é primorosa, principalmente nos ciclos de endividamento e desalavancagem, sabendo crescer de maneira sustentável por mais de 125 anos. Outra coisa muito importante sobre a Klabin é a sua constante pesquisa em biodiversidade, tendo um acervo de aproximadamente 3.000 amostras de botânicos, que são espécies de árvores, arbustos e herbáceas. Isso não só coloca a Klabin como uma empresa muito bem vista pela sua atuação na conservação da biodiversidade, como também intensifica sua pesquisa na procura de novas fibras e tipos de celulose. Isso, no longo prazo, significa matérias-primas mais baratas e resistentes e todo um desenvolvimento em bioprodutos, como biofilmes, bioplásticos e materiais biodegradáveis. Com a preocupação crescente com os impactos ambientais do plástico fóssil, será que a Klabin está enxergando o mundo de amanhã? Eu diria que sim. Para finalizar a tese, vamos dar uma olhada nos atuais produtos da Klabin. Papel ondulado, largamente utilizado no e-commerce e para embalagens de produtos. Você com certeza tem um monte de produtos que foram entregues na sua casa essa semana utilizando papel ondulado. Papel craft, que é aquele papel pardo, super resistente, altamente utilizado na indústria alimentícia, artesanato e papelaria. Celulose fluff, utilizada em absorventes, fraldas, tapetes higiênicos para pet. Além disso, um dos produtos que para mim é o mais essencial de todos, papel higiênico. A não ser que invente alguma tecnologia sanitária nova, Ele não sabe usar as três conchas. eu diria que continuaremos sim utilizando papel higiênico no próximo século. Além disso, maquinário especializado para a produção de papel reciclado com qualidade semelhante à do papel virgem, sendo as últimas máquinas instaladas no projeto Figueira em 2024. Com isso, a Klabin é hoje a maior recicladora de papéis do Brasil. Então, tese não falta na Klabin. Mas e os múltiplos? A análise de múltiplos sempre começa posicionando a empresa nas 6 categorias de Peter Lynch. Foi aqui, investidor, que você foi pego no contrapé com a Klabin. O mercado, sempre ele, te levou a acreditar que ela era uma excelente pagadora de dividendos, uma empresa consolidada de crescimento lento ou até mesmo uma empresa sólida. Ela é tudo menos isso. A Klabin é uma empresa de crescimento rápido, de comportamento cíclico, afinal a matéria-prima dela é celulose e a celulose é uma commodity, e aqui com os meus botões, eu vejo a Klabin também como uma empresa que tem ativos ocultos. Por tudo isso, ela deve ser analisada nas entrelinhas dos múltiplos. Uma análise puramente matemática é incapaz de captar a sua essência. Como o foco principal deve ser nos não tangíveis, precisamos muito de Philip Fisher na nossa análise. Isso não quer dizer que temos que nos apaixonar cegamente pela empresa e ignorar os múltiplos, nada disso. Mas temos sim que estar cientes que os múltiplos não estão contando toda a história. Eu comentei que, para mim, a Klabin é também um caso de ativos ocultos, e vou explicar por quê.
A Klabin indica um total de 60 bilhões de ativos em sua contabilidade. Eu acredito que esse total pode estar subestimado, pois somente de terras, a Klabin possui 901 mil hectares em áreas incrivelmente nobres dos estados de São Paulo e Paraná. Lembre-se que a Klabin é uma empresa centenária, então estamos falando de terras que, pelo menos parcialmente, foram adquiridas há várias décadas. Isso significa terras exclusivas que só a Klabin tem. E olha que nem estamos considerando a madeira que está plantada em cima dessa terra, hein? Além disso, a Klabin possui 24 unidades fabris com máquinas caríssimas, muito atuais, além das caldeiras de recuperação, que somente as caldeiras valem facilmente vários bilhões de reais. É impossível estimar ao certo o ativo exato da Klabin, mas é plausível estimar que os 60 bi oficialmente declarados são uma estimativa muito, mas muito conservadora. Eu chutaria algo mais próximo a 80 ou 100 bilhões. Desconsiderando-se os 40 bilhões de dívida e dividindo-se o saldo restante pelos 6,18 bilhões de papéis, teríamos alguma coisa entre 6 a 9 reais por ação ou entre 24 e 36 reais por unit só de ativos. A parte cíclica de crescimento rápido fica bem evidente observando-se a DRE da empresa. Em 15 anos, a receita cresceu por 12 vezes e o lucro médio pulou de 350 bilhões por ano no período 2009 a 2013 para 2,12 bilhões anuais no quinquênio 2020 e 2024. Isso porque tivemos uma pandemia no meio do caminho, hein? Ainda acha que a Klabin só anda de lado? Pois é, não termina por aqui. A expectativa é de que, eventualmente, a empresa deva alçar novos patamares de faturamento e rentabilidade nos próximos anos. Isso porque ela terminou mais um ciclo de fortes investimentos em máquinas e ativos florestais. Se tornou autossuficiente em madeira agora em 2024, não ficando mais dependente de matéria-prima externa. Isso potencializará muito as margens. Por outro lado, investidor, isso significa que você que está comprando Klabin hoje não vai encher a burra de dividendos amanhã e nem depois de amanhã. Pelo andar da carruagem, a Klabin deve passar por um ciclo de desalavancagem nos próximos 7, 8 anos, e os frutos que foram plantados agora devem começar a ser colhidos lá para 2028 ou 2029. Outra coisa muito importante é estar atento ao endividamento da empresa, que está num momento bem sensível. Ainda que seja muito perceptível que a Klabin sabe gerir a sua dívida com maestria, um ciclo ruim de celulose ou algum evento externo inesperado, nesse exato momento, pode sim descontrolar essa dívida. Num paradigma desses, como que fica a análise de risco-retorno? Vamos dar uma olhada. A essa altura do campeonato, vocês devem ter reparado que eu coloquei frases de Philip Fisher em todas as chamadas desse vídeo, né? Isso acontece porque Fisher foi o criador de uma vertente diferente do Value Investing, o Growth Investing, focado em empresas de crescimento que fogem ao lugar comum, com centros de pesquisa constante e desenvolvimento pujante, o exato caso da Klabin. Barsi fala muito dos setores do Best, mas ele próprio jamais ficaria multibilionário se não tivesse muito de Fisher em sua maneira de investir. Por isso ele gosta da Klabin, por isso eu gosto da Klabin e desconfio que Philip Fisher também gostaria se estivesse vivo. No entanto, a Klabin não é para investidor que ainda não montou uma carteira de empresas sólidas, pois são elas que vão dar a largada no compounding, que é o crescimento orgânico da sua carteira através do reinvestimento de dividendos. E nem tudo são flores também. Já vimos que essa possibilidade de retorno extraordinário vem sim às custas de um risco maior e de falta de liquidez por um longo período. Peter Lynch nos ensina que as potenciais multibaggers, que são as empresas que podem valorizar em dezenas de vezes, têm que ter um limite de aporte mais restrito, algo entre 1 e 2% da carteira. Justamente porque elas não têm liquidez, não vão te pagar dividendos enquanto você espera e sempre existe sim a possibilidade de quebra. Isso tem que ser assim porque, se por um lado a sua perda fica limitada ao capital investido, nesse caso 1 ou 2%, por outro, seu potencial de ganho é praticamente ilimitado. E vocês, o que acham da Klabin? Investem nela? Estavam pensando em vender? Qual outra empresa, pessoal, está deixando vocês de cabelo em pé? Deixem aí nos comentários, tá? Muito obrigado a todos, espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima!